Olá, aqui é a professora Lídice e seja bem-vindo ao meu canal. Nessa videoaula eu vou falar um pouquinho sobre linha de influência e cargas móveis. E o mais legal é que eu vou fazer essa explicação utilizando o F-Tool. Eu fiz uma viga isostática biapoiada com um vão de 5 metros submetida a um carregamento distribuído. Esse carregamento distribuído pode ser, por exemplo, o peso próprio da estrutura. Então, eu coloquei um valor aleatório aqui de 1 kN por metro. Essa carga distribuída é uma carga estática, não vai variar ao longo da vida útil aí da estrutura. E a gente sabe que esse tipo de situação gera para a gente esforços solicitantes aqui nessa viga. Então, em cada seção, eu vou ter a análise de esforços solicitantes. Nesse caso, esforços cortantes e momentos fletores. Então, eu posso puxar aqui, ó, o diagrama de esforços cortantes e de momentos fletores. Agora, vamos imaginar aqui, ó, que aqui embaixo a gente tenha a mesma estrutura, essa mesma estrutura aqui, só que agora eu vou ter a seguinte situação. Vamos supor uma pessoa aqui no ponto, nesse ponto aqui, e essa pessoa vai atravessar esta viga. Então, eu coloquei aqui uma carga de 1 kN para representar essa pessoa, que dá em torno aí de uns 100 quilos, e essa pessoa vai percorrer toda essa viga. Então, eu vou simbolizar esse trajeto através desses 4 desenhos aqui. Nesse primeiro caso, é como se a pessoa tivesse andado e chegado até aqui. Quando ela anda mais um pouquinho, ela chega até aqui, e aí está sendo representado por esse desenho. Ela anda mais um pouquinho, chega até esse terceiro ponto. Está representando aqui. Anda mais um pouco e representa aqui. O que acontece? Dependendo do local que a pessoa esteja, vai gerar na estrutura esforços solicitantes diferentes. Como assim? Vamos ver aqui, ó. Esse diagrama é o diagrama de esforços cortantes. Então, para o primeiro caso, eu tenho um diagrama desse tipo. Para o segundo desse, terceiro e quarto. Observe que são diagramas distintos para cada situação. Isso acontece também se eu puxar aqui, ó, o diagrama de momentos fletores. Para cada caso, eu tenho valores distintos. Então, olha só, para esse primeiro caso, a pessoa está aqui nesse ponto 1. Segundo caso está no ponto 2, terceiro caso no ponto 3, quarto caso no ponto 4. E aí, se eu puxo aqui, ó, o diagrama de esforço cortante de novo, eu tenho a seguinte análise. Dependendo da posição da pessoa ao longo da viga, por exemplo, nessa primeira seção, eu tenho esforço cortante aqui, ó, de 0,8 e menos 0,2. Já aqui nessa seção, quando a pessoa está neste local, essa seção vai apresentar um esforço cortante de 0,6. Nesta seção, quando a pessoa está nesse ponto aqui, vai apresentar um esforço cortante de 0,4. E quando a pessoa estiver nesse ponto, o esforço cortante é de 0,20. Então, significa dizer que, dependendo do local que a pessoa esteja, na mesma seção, eu vou ter esforços diferentes. Isso acontece, ó, também com o momento fletor. Para essa seção aqui, ó, eu tenho esforços distintos dependendo da posição da pessoa nesta viga. Então, eu posso fazer uma comparação com essa estrutura aqui de cima, que é aquela estrutura submetida a um carregamento estático, onde aqui, ó, nessa seção, se eu for projetar essa seção para cá, eu sempre vou ter o mesmo esforço. Não vai variar porque a carga é estática, ela não se movimenta. Em resumo, para esta seção aqui, eu vou ter, devido à carga permanente, um momento de 2 kN vezes metro. Já em relação à carga móvel, que para esse caso aqui é a situação da pessoa passeando ao longo da estrutura, enquanto essa pessoa passeia, nessa seção eu vou ter, para esse caso, 0,8 kN vezes metro, numa outra situação 0,6, nesta outra 0,4 e, por fim, 0,20. Então, a gente percebe que, dependendo da posição da pessoa, eu tenho essa
variação de esforços. Então, eu posso concluir que, devido à carga móvel, nessa seção marcada, a pior situação de esforço seria o primeiro caso de 0,8. E aí, falar de uma pessoa passeando aqui, como eu mostrei, nada mais é do que dizer que eu tenho um carregamento móvel, uma carga móvel aqui ao longo dessa estrutura. E esse tipo de carregamento, ele acontece, por exemplo, em pontes, passarelas, onde em passarelas a carga móvel são pessoas e em pontes são veículos. Eu fiz essa análise considerando uma pessoa passeando numa viga de 5 metros, onde eu analisei a situação dos esforços a cada 1 metro. Então, eu tenho aqui uma seção a 1 metro, outra seção 1 metro depois e assim por diante, até completar os 5 metros. E aí, por ser uma estrutura pequena, eu consigo montar vários desenhos e fazer uma análise. É simples fazer assim. Agora, vamos imaginar que ao invés de uma viga de 5 metros, nós tenhamos uma viga, uma estrutura, uma viga, qualquer tipo de estrutura, de 15 metros. E para piorar, vamos imaginar que ao invés de eu analisar de 1 em 1 metro, eu analise de 50 em 50 centímetros. 15 metros de 50 em 50 centímetros. Vai dar mais de 30 análises. Você imagina como isso vai dar trabalho montar 30 vezes uma estrutura e analisar os esforços? Por esse motivo, a gente utiliza para analisar esses casos o que a gente chama de linha de influência. Essa linha de influência é um gráfico e esse gráfico vai descrever a variação de um determinado esforço ao longo de toda a estrutura. Além desse esforço, por exemplo, momento fletor, esforço cortante, a gente consegue analisar também deslocamento e reação de apoio. E como que a gente pode fazer isso? A gente analisa a estrutura aplicando uma carga concentrada, como essa daqui, uma carga concentrada para baixo, vertical para baixo, com um valor unitário. E aí a gente vai passear com essa carga concentrada ao longo da viga. E a gente pode montar uma equação em função de uma distância x. Essa equação vai gerar um gráfico e esse gráfico a gente chama de linha de influência. Isso pode ser feito para cada tipo de situação que a gente queira analisar, como, por exemplo, os esforços, as deformações e até as reações de apoio. O F2 mostra para a gente a linha de influência. Ela vai ser definida devido ao esforço, por exemplo. Então, aqui, ó, eu tenho a linha de influência para o esforço cortante nessa seção. A linha de influência, como eu falei, é um gráfico. Ó. Essa daqui é a linha de influência. Se eu quiser saber a linha de influência para o esforço cortante dessa seção, basta eu clicar aqui. E assim por diante. Isso acontece também, olha, com o momento fletor. Para cada seção, eu tenho uma linha de influência. E aí, conforme eu fui passando aqui, ó, pelas seções, vocês devem ter reparado esse carregamento aqui se movimentando. Esse carregamento é o que a gente chama de carga móvel, que eu comentei ainda há pouco. Esses valores de carregamento de carga móvel, eles são definidos pela norma que fala sobre o assunto, que é a NBR 7188, que trata sobre carga móvel em pontes e passarelas. E a ideia é posicionar esse carregamento móvel na linha de influência, no caso na estrutura, de tal forma que cause a pior situação de esforço possível. E aí tem um cálculo, tem uma marcha de cálculo todo para a gente encontrar o esforço, seja ele cortante ou fletor, o esforço cortante ou momento fletor, devido à carga móvel. Então, olha, observe aqui, ó, essa linha de influência do esforço cortante. Eu tenho aqui um diagrama negativo e um diagrama positivo. E isso aí vai gerar esforços devido à carga móvel negativo e positivo. E como eu disse, para a gente encontrar, tem uma marcha de cálculo para isso. Então, deu para ter uma ideia do que seria essa tal linha de influência e essas cargas móveis? Se você gostou do vídeo, então
clique em gostei e compartilhe com seus amigos. E para você ver um exemplo de como a gente calcula esses esforços devido à carga móvel, assista esses vídeos que estão aparecendo aqui. Um abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau!